Abra sua Bíblia mais uma vez, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, do 33 ao 43. E vamos fazer mais uma vez a leitura do poderoso Evangelho do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Louvado seja por esse Evangelho que ilumina o nosso interior e nos dá uma visão do mundo, de nós mesmos, do outro e até do próprio Deus, e como nós devemos enxergar e viver a partir disso. Mas a gente está vendo aqui um relato que Lucas traz. Lucas foi um evangelista que detalhou minuciosamente muitos dos fatos, das realizações de Jesus. Lucas, ele é um evangelho bem detalhado porque ele foi escrito como que uma pesquisa, né? Ele foi atrás de muita gente, das pessoas que estavam ali, que andaram com Jesus, que tiveram contato com Jesus. Ele teve muito contato com Paulo também, que apesar de não ter tido um contato com Jesus antes de morrer e ressuscitar, mas também bebeu muito do discípulo Pedro. Então ele fez uma pesquisa muito acurada, ele foi atrás para saber, e ele é um desses aí que trouxe esse relato dos ladrões na cruz, o qual nós conhecemos. Mas na verdade, eles não eram só ladrões. O crime de roubar não era suficiente para colocar uma pessoa na cruz naquele tempo. Para que eles pudessem receber essa sentença, essa condenação, essa pena de morte ali, eles eram bem piores do que simplesmente um ladrão. Apesar do ladrão ser muito ruim, né, ser algo muito ruim, roubar, mas eles eram malfeitores, eles matavam também. Eles roubavam e eles matavam e eles eram violentos, e aí eles estavam assim nessa condição por causa disso. E o que é que a gente vê aqui no núcleo aqui dessa cena, no esboço aqui dessa cena? É que um deles é salvo, o outro não. Os dois ladrões ali, os dois malfeitores, têm ali um encontro com Jesus, têm o mesmo tempo de fala, o mesmo tempo de conversa, e um é salvo e o outro não. Um fica zombando ali de Jesus, dizendo assim: se o Senhor é Cristo, salva a gente mesmo, salva a gente daqui, tira a gente dessa cruz, salve o Senhor e a gente. E o outro, em contrapartida, olha para esse ladrão, seu parceiro ali, e diz assim: será que você não teme a Deus? A gente está sob igual sentença dele. E ele olha para Jesus e diz assim: Jesus, lembre-se de mim, preciso do seu favor, eu quero o seu favor. Quando o Senhor entrar no seu reino, lembre de mim, eu estou confiando no Senhor. E Jesus olha para ele e diz aquilo que certamente, se você tem consciência do que é isso,
você gostaria de ouvir Jesus dizendo a seu respeito: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Agora, a pergunta que não quer calar nesse texto, e que eu quero trazer para vocês, é a seguinte: por que um foi salvo e o outro não? Por que no encontro com Jesus ali na cruz, por que naquele culto, estava acontecendo um culto, onde Jesus está, deve acontecer adoração. E aí estava acontecendo um culto com o mesmo tempo, com a mesma oportunidade, por que um foi salvo e o outro não? E a gente pode estender essa pergunta: por que num lugar como esse aqui, onde tem louvor e todo mundo está escutando o louvor, todo mundo está escutando a palavra, todo mundo está tendo o mesmo tempo, a mesma oportunidade, por que tem gente que é salva e outras não? O que é que acontece nesse meio, nessa experiência aí, que uns são salvos e outros não? A questão aqui é que a gente está falando de dois ladrões. Dois ladrões que certamente estavam ali com o mesmo crime, dá a entender que eles tinham praticado o mesmo crime, que eles tinham recebido a sentença no mesmo momento, que as cruzes foram preparadas para eles. Não eram duas pessoas totalmente diferentes. Não era uma pessoa que cometia um roubo e a outra que cometia um assassinato, ou não era uma pessoa rica e a outra pobre, ou não era um homem e uma mulher, não, dois ladrões. E eu gosto de pensar sobre isso, sobre essa questão aí do ladrão, porque o ladrão, ele tem uma mentalidade de um bebê. Já parou para pensar nisso? Porque que um bebê, como é que ele funciona? Como é que funciona a mente de um bebê? Ele espera alguma coisa dos pais para depois pedir alguma coisa? Espera? Sim ou não? Ele respeita o tempo do pai e da mãe? Respeita o sono? Não, lá em casa, toda a refeição acontece alguma coisa, um evento que parte toda a refeição. É hora de ir no banheiro, é hora de fazer alguma coisa que poderia ser feita em algum outro momento. Filipinho, que ainda acorda no meio da noite, ele não espera, a gente acordar, amanhecer o dia, não. Por quê? Porque ele só pensa nele. Assim é a mentalidade de um ladrão, a mentalidade de um bebê, não está nem aí para o que é do outro. Ele tem vontade de fazer alguma coisa, ele vai e pede não, ele rouba. Então ele rouba o nosso tempo, ele rouba o nosso dinheiro. Olha, eu costumo dizer, que na verdade a gente só gosta daquilo que é interessante para a gente. Por isso que a gente não gosta de filhos, sobretudo quando eles nascem. A gente ama os filhos. Porque como é que a gente gosta de alguém que está gastando dinheiro da gente ainda quando está na barriga da mãe? Gasta dinheiro, gasta tempo, gasta tudo, a vida muda toda. Se você mora numa casa menor, vai ter que ir para uma maior, vai ter que arrumar quarto, vai ter que fazer um monte de coisa. Então o bebê não espera nada, porque é um bebê. O bom é que vai crescer um dia e que vai mudar essa realidade. Mas um ladrão, ele tem essa mentalidade. Um ladrão, ele tem uma mentalidade onde ele só pensa nele. Ele não tem alguma coisa, ele vai lá e rouba. Eu não tenho um relógio que eu queria e está com você, eu vou lá e vou roubar. Eu não tenho carro, estou com vontade de ter um carro, e aí eu vou pegar um carro de alguém porque eu quero um carro. Uma mentalidade de um bebê. Inclusive, há um livro que eu não li, eu ouvi falar, chamado Rei Bebê, que é um livro que geralmente os estudantes de psicologia usam. E esse livro, Rei Bebê, ele fala justamente ali também dos adictos, dos viciados em droga. O que é que justifica um drogado, um viciado em droga, por exemplo, ele roubar a sua própria mãe, às vezes até matar os seus pais para poder pegar o dinheiro e comprar a droga, ou vender tudo em casa e comprar a droga e poder usar a droga, porque é uma mentalidade dessa. É o rei bebê, é alguém que teve alguma coisa que não conseguiu amadurecer. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Então é assim a mentalidade de um ladrão. Sendo que, por que eu estou falando tudo isso? É que na verdade, todos nós, por causa do pecado, temos um pouco dessa mentalidade. Como assim a gente tem um pouco dessa mentalidade?
é que a gente acha que a gente é rei muitas vezes, e isso é demonstrado quando alguém atrapalha a nossa vida. Quer ver uma coisa? É você estar num trânsito, apressado, e alguém está na sua frente devagarzinho. Sabe, a sua mente parece que ela explode, como quem diz assim: quem essa pessoa pensa que é, para estar aí na minha frente, na rua que eu comprei? Isso aqui é meu. A gente não raciocina assim, mas a nossa atitude muitas vezes é assim. Quando alguém se coloca para atrapalhar a nossa vida, a gente se coloca numa situação de superioridade do rei bebê, como se fôssemos um bebê, que não tem condições de esperar coisa nenhuma, que não tem condições de respeitar o tempo do outro, que qualquer coisa que atrapalha, a gente vai logo querer destruir, querer que saia da nossa frente, porque o nosso eu está em primeiro lugar. Deixa eu confessar um pecado aqui. Uma vez eu cometi, eu acho que eu já cometi outras vezes, mas eu não cometo mais não. Mas de estar no trânsito, e aí passar um cara com a moto, né, além de dar um susto na pessoa, fazendo aquele barulho, né, de tiro, cortar a pessoa na frente e sair assim ainda levantando a moto. E assim lá no meu interior, aquele desejo assim, batesse ali na frente. Mas veja só que coisa, a gente ri disso. Você percebe que com esse sentimento, eu estava desejando a morte de uma pessoa. Eu estava desejando que alguém se prejudicasse simplesmente porque foi na minha frente, porque talvez me atrapalhou, me assustou. É muitas vezes essa mentalidade do rei bebê. Essa mentalidade onde eu que preciso me salvar. Ou melhor, quem precisa de salvação sou eu. Eu preciso que eu esteja bem. Eu quero que a minha vida esteja resolvida, mesmo que isso custe eu prejudicar alguém. É uma vida onde eu quero que eu esteja em primeiro lugar, mesmo que os outros se prejudiquem, mesmo que eu tenha que ignorar todo mundo. Pode até ter gente sofrendo, mas se está no meu caminho eu não quero saber, porque eu quero que o meu eu, que a minha vida esteja resolvida, mesmo que muitas vezes isso custe eu tenho que fazer algo que seja até inapropriado. E aí é o caso dos ladrões, de fazer uma coisa até ilegal. Então eu estou falando dos ladrões aqui, que é um extremo, mas a gente tem um pouco dessa mentalidade quando a gente não está em Cristo verdadeiramente, quando a gente não está nesse processo de transformação. Então você pode procurar aqui um padrão e perguntar assim: quem é que Deus salva? Quem é que Cristo salva? Ele salva as pessoas que são iletradas, analfabetas. Não, Deus ele salvou, Cristo ele salvou pessoas cultas também, doutores da lei. Ou você pode dizer assim: não, Cristo só salva homens. Não, ele salvou também mulheres. Então você pode procurar um padrão de quem Cristo salva. Mas aqui nós vemos dois ladrões, dois iguais, duas pessoas que estavam sob a mesma condição, o mesmo tipo de pecado, dois homens. Então o que é que faz uma pessoa ser salva e a outra não? Por que alguns se encontram com Jesus, eles têm salvação e os outros não têm salvação? E eu vou falar de algumas atitudes que faz a gente perder a oportunidade que Deus dá a todo mundo. Porque a palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, para quê? Cadê os biblistas aí? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para quê? Alguns? Não, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é para todo mundo. A oportunidade é para todos os pecadores, para todos nós. O que faz a gente perder essa oportunidade então? A primeira atitude que faz a gente perder a oportunidade de receber a salvação que é dada pela graça em Cristo Jesus é a atitude dos romanos. Nesse texto aqui, os soldados romanos, que eram as pessoas que não estavam ali em sofrimento, eles estavam ali cumprindo o papel deles, eles ganhavam dinheiro para matar, para açoitar os crucificados. Olha o que é que eles dizem: salve a si mesmo se tu és o Cristo.
Se tu és o rei dos judeus, se você está dizendo quem é ser, então salve a você mesmo, desça aí dessa cruz. Eles pensavam que eles sabiam quais eram os requisitos para ser Deus. Presta bem atenção. Quando pensamos que nossa mente consegue assimilar quem Deus é, a gente está dizendo que a gente é maior do que Deus. Por que é que os soldados estavam fazendo? Os soldados estavam dizendo assim: eu sei o que é Deus. Então, se você for Deus, você vai fazer aquilo que eu sei que você vai fazer. Então, muita gente chega perto de Deus dizendo assim: ah não, o Deus que eu conheço, Ele é Deus porque Ele faz isso. Então, se Ele não faz isso que eu acho que é o certo, então Ele não é Deus. Vocês estão entendendo, amém? Isso é uma atitude que faz a gente perder a oportunidade da salvação. Porque é você achar que você tem uma mente brilhante, uma mente assim, premium, ao ponto de caber na sua mente Deus. Quem é que tem essa mente que cabe Deus? Aquela garrafa ali, que eu estava tomando água, a água está dentro dela. Ela não é maior, essa água, porque a garrafa consegue comportar ela, e a água se torna menor. Mas coloca essa água no oceano, para ver qual é o sentido, como é que essa garrafa ia saber comportar todo um oceano. Não cabe. Certa vez, um astronauta russo, que foi o primeiro a fazer uma viagem espacial, ele constatou que Deus não existe. Não sei se vocês já ouviram essa história, mas o primeiro astronauta, que foi um russo que chegou no espaço, ele quando voltou, ele disse assim: olhei para o meu lado esquerdo, olhei para o meu lado direito, olhei para cima, olhei para baixo e não vi Deus, portanto Deus não existe. E ele chegou a essa conclusão porque ele achava que dava para comportar Deus na mente dele. E aí não dá, queridos. Porque no dia que você entendesse quem é Deus na sua plenitude, Ele deixava de ser Deus e você seria Deus. Então essa atitude é uma atitude de arrogância, que não dá para chegar diante de Deus e ser salvo quando você acha que você sabe mais do que Ele. Tem gente que acha que a nossa relação com Deus é como se fosse de primeiro andar e segundo andar, como esse astronauta, onde nós estamos aqui num primeiro andar, na parte de baixo, e a gente vai fazer um monte de situações, de coisas, de circunstâncias, de realizações, como que uma escada, como um elevador, ao ponto de quando chegarmos no segundo andar, a gente vai encontrar a Deus. Não é assim. Essa metáfora não dá certo para entender quem Deus é e qual é a nossa situação em relação a Ele. Porque a nossa relação com Deus é como a de Romeu e Julieta e a de Shakespeare. Como assim? Romeu e Julieta só saberia qualquer coisa de Shakespeare que ele quisesse revelar. Nós somos os personagens da história de Deus. E não tem como a gente saber mais de Deus do que aquilo que Ele quer revelar para mim e para você. Porque senão nós passaríamos dele. Então não dá para chegar diante de Deus e dizer assim: se Deus é Deus, Ele vai fazer isso no mundo. Ah, se Deus é Deus, isso vai acontecer. Não dá. Porque a gente só sabe quem é Deus a partir daquilo que Ele já revelou. Amém? Mas aí Deus decidiu se inscrever na história. E Jesus veio e entrou na história, e por isso que dizia, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que Ele quis revelar. Por isso que a gente não tem condições de exigir nada de Deus, mas com humildade nós podemos chegar diante de Deus todos os dias e pedir: Pai, nos revela quem o Senhor é. A atitude diante de Deus é essa: peça a Deus para Ele revelar a você quem Ele é. E aí, sabe quanto tempo você vai passar para descobrir a totalidade de quem Deus é? A eternidade. Porque Ele é inesgotável. Não dá para acabar o conhecimento de Deus. Essa é a primeira atitude que faz a gente perder a oportunidade, de se encontrar com Deus, e a salvação não nos alcança, por causa da arrogância do nosso coração. Mas tem um outro tipo de pessoa, que ao se encontrar com Cristo,
que ao ter um encontro com Deus, ao chegar um momento como esse que nós estamos aqui, também não consegue receber salvação. É o ladrão que eu vou chamar aqui, número 1. Aquele ladrão que estava dizendo assim a Jesus: se tu és o Cristo, me tira dessa situação, tira a gente, livra a gente daqui. É uma das principais abordagens feitas a Jesus até hoje. Por quê? Porque aquele ladrão, ele estava dizendo assim a Jesus: salva a gente daqui. Ele não estava dizendo: transforma a minha vida. Ele não estava dizendo assim: muda a minha vida, me transforma, me liberta de quem eu era. Eu quero ser uma pessoa diferente. Ele não estava dizendo isso. Ele estava dizendo assim: tira a gente dessa cruz, eu vou continuar igualzinho ao que eu fazia antes. O que eu estou pedindo é que o Senhor me tire dessa cruz. Essa abordagem continua sendo real diante de Jesus na vida de muita gente. Por quê? Porque é como quem diz assim: se você é Deus, então faça tal coisa na minha vida que eu vou crer que o Senhor é Deus. Então preste atenção nessa frase. Se você está dizendo assim: se você é Deus, o Senhor faz tal coisa, essa tal coisa que você está querendo que Deus faça, para Ele provar que Ele é Deus e que você crê nele, está revelando quem é o seu principal Deus, que não é Ele. Você está entendendo isso? Se você está dizendo assim: se o Senhor é Deus, faça com que eu case com fulano, estou dando um exemplo. Ou se o Senhor é Deus, faça com que eu passe numa prova, num concurso, ou que eu ganhe tal dinheiro, ou que eu vá para tal lugar. Você está dizendo para Deus: Deus, se você é Deus, me coloque agarradinho com aquilo que eu acho que é Deus de verdade na minha vida. E aí Deus não vai fazer isso. Porque Deus, por amor a mim e a você, Ele não vai fazer aquilo que faz com que a gente se torne um idólatra. Aquele ladrão, aquele malfeitor, estava na cruz por quê? Porque ele roubou e porque ele matou. Então Jesus tirar aquele ladrão da cruz, sem transformar aquele homem, era Jesus fazer com que ele voltasse para a mesma vida que ele tinha, a qual colocou ele ali naquela cruz. Não faz sentido. Jesus não vai fazer isso na vida da gente. Jesus não vai colocar nada na vida da gente. Ele não vai atender nenhum tipo de oração que leve a gente para uma condição de escravidão, de pecado e de idolatria, que alguma coisa ou alguém que fique no lugar dele, na minha e na sua vida. Ele não vai fazer. Amém, igreja? A gente não gosta de dizer muito amém para isso, porque a gente tem algumas orações que a gente faz. A gente fica insistindo com Deus algumas coisas, e Ele já disse não, mas talvez você não quer aceitar, porque o não dele está doendo. Mas essa dor que Ele provoca, que Ele permite, é uma dor de amor, é uma dor que vai salvar e transformar a gente verdadeiramente, e tirar a gente daquele lugar de escravidão. Então Jesus não responde essa oração, porque esse ladrão estava dizendo: Deus, se tu és Deus, me joga nos braços do meu Deus. Porque qual era o Deus daquele homem? Era roubar, era matar, era viver a vida por conta própria, era fazer o que dava vontade de fazer. E muitas vezes Jesus não vai responder isso aí, porque te dá o que você pede, é o que vai destruir a sua vida, e Ele não responde porque Ele ama você. Aleluia? Amém? A gente tem que glorificar a Deus com isso aqui. A gente fica às vezes só dando glória a Deus, aleluia, amém, quando chega um pregador e diz assim: Deus vai responder a sua oração. E se a resposta dele for não? A gente vai sair daqui feliz? Assim como eu não respondo a maioria dos pedidos de Helena e Felipe Filho, Deus Ele faz isso com a gente também. Porque se eu respondesse todos os desejos de Helena, eu digo uma coisa: uma das coisas que iria acontecer, ela já ia estar diabética, de tanto doce e chocolate que ela pede, principalmente na hora de fazer as refeições principais. E por amá-la de todo o meu coração, eu não dou o que ela me pede direto. Por não querer o mal dela, mas por querer salvá-la, para que ela não se dê mal, quando ela me pede chocolate, às vezes eu não dou.
por amor. Assim é Deus na nossa vida. Então, qual é o tipo de abordagem que encontra salvação? Porque eu falei das que não encontra. É a dos romanos e a daquele primeiro ladrão. A abordagem que encontra salvação, que no encontro com Jesus sai dali salvo, é a do outro ladrão, o ladrão número 2, que reconhece que ele merecia o castigo. O ladrão número 2 que é salvo, ele não fica assim, Senhor, salva a gente daqui, a gente é bonzinho também. Não, ele estava dizendo assim, Senhor, lembra-te de mim, a gente está aqui porque a gente merece. O Senhor não merece, mas a gente merece. É alguém que reconhece a sua miséria espiritual, que havia passado a vida toda cometendo pecado, erros e ignorando a existência de Deus. Por quê? Porque olha como é que funciona a mente de um religioso, presta atenção, para você fazer uma autoanálise aí, para você não sair daqui pensando, quem é que eu tenho sido com Deus? O religioso, ele funciona assim, eu sou mau, eu não mereço, então me puna. Por quê? Porque o religioso é o legalista, é aquele que, se o outro errar, ele vai dizer assim, puna, e se eu errar, eu também vou dizer, me puna, eu mereço castigo. Eu estou destruído, é o religioso, é uma mentalidade religiosa. Uma mentalidade libertina é alguém que vai dizer assim, eu não sou tão mal, eu sou mais ou menos, eu tenho coisas boas na minha vida, eu até mereço um castigo, mas eu peço assim, me premie, não me puna não, porque eu tenho algumas coisas boas também. Mas sabe o que o Evangelho nos ensina? O Evangelho ensina assim, eu sou mau, eu não mereço salvação, eu mereço o castigo, mas eu te peço, me salve, me abençoe, me premie, porque no Evangelho o prêmio não é a prova de que eu sou bom, no Evangelho a prova é que Deus é bom, e não que sou eu bom. Abra sua Bíblia aí em Mateus 15, do 21 ao 28, para você ver um resumo do Evangelho. Mateus 15, do 21 ao 28. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Olha o que é o Evangelho, que é diferente da libertinagem e é diferente da religiosidade. Conta uma história aqui que resume o Evangelho. O Evangelho de Mateus, capítulo 15, do 21 ao 28, diz o seguinte: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Presta atenção aqui nessa cena. Jesus está andando com os discípulos, estava ali no seu direcionamento, veio uma mulher que não era judia, uma mulher que era pagã, cananeia, uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, pecadora, e ela começa a gritar atrás de Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada. Aí os discípulos, que eram religiosos até aquele momento, dizem assim, manda essa mulher embora, ela está gritando atrás de nós. E aí Jesus, ele começa a testar, a provocar, para ver o que é que ia sair daquela mulher. Jesus diz assim, eu vim apenas para os filhos perdidos de Israel, do povo de Deus, dos judeus. Sabe o que aquela mulher faz? Aquela mulher, ela não fica ofendida com o que Jesus disse.
Porque se aquela mulher ela fosse religiosa, ou se ela fosse libertina, ela ia ficar ofendida, ela ia dizer assim, esse Jesus aí também está me humilhando aqui e tal, eu não sou tão ruim assim, eu mereço uma coisinha, algo bom dele. Não, aquela mulher, depois que Jesus diz isso, ela corre atrás de Jesus, se ajoelha diante dele e começa a adorar. Aí Jesus diz assim, não é lícito, não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Você imagina só Jesus dizendo isso para mim e para você? Você imagina só Jesus chamando a gente aqui hoje e dizendo assim, eu não vou pegar o pão dos filhos e vou dar aos cachorrinhos, você é como se fosse um cachorrinho. Ia ter muita gente que ia ficar ofendido com Jesus. Mas Jesus está dizendo cachorrinho, cachorrinho. E olhe que cachorro, nesse contexto aqui, era muito pior do que os cachorros. Hoje em dia a gente tem quase que uma idolatria com cachorro, muita gente. Mas hoje o cachorro é muito bem-vindo nas famílias, nesse tempo aqui não. Era um cão, era um cachorro, ficava lá à parte. E Jesus diz assim àquela mulher, não é lícito pegar dos filhos de Israel e lançar os cachorrinhos, porque eram considerados, os pagãos eram considerados assim. Sabe o que aquela mulher fala? Senhor, mas até as migalhas, não precisa ser na mesa não. Não precisa ser o pão todo. Se tiver uma migalha que caia, os cachorros comem. Da mesa dos seus donos, os cachorros vão comer. Sabe o que aquela mulher estava dizendo? Senhor, eu sei que eu sou mau, eu sei que eu sou pecadora, eu sei que eu não presto, eu sei que eu não deveria estar falando com o Senhor, eu sei que eu não mereço coisa nenhuma que vem do Senhor, mas não é por mim que eu estou pedindo, eu não estou fazendo esse pedido baseado na minha maldade, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor é bom. Então a base desse pedido não é a minha maldade, é a tua bondade. Isso é que é o Evangelho. Porque o Evangelho eu não mereço, eu sou pecador, eu mereço o inferno, mas eu sei que o Senhor é tão bom que eu posso chegar e pedir ao Senhor, porque o Senhor é bom. Amém? Isso é o Evangelho. Isso é um resumo do Evangelho. Aquela mulher reconheceu que ela não merecia coisa nenhuma, ela sabia da bondade de Jesus, e por isso que ela o aborda, e ela é reconhecida como uma mulher de grande fé. Então nem chegue a Jesus por cima, dizendo que merece, que não é tão ruim, que não é no seu... Não, chegue diante de Jesus por baixo, dizendo assim, Senhor, eu não mereço, eu não presto mesmo não, mas eu confio tanto na tua bondade, que eu vou te pedir, transforma a minha vida, me salva. E aí foi exatamente o que aquele homem fez. Aquele homem, ele disse assim, Senhor, eu estou aqui porque eu roubei, matei, mas eu confio na tua bondade, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E preste atenção, ele achava que salvação era entrar no reino de Deus, somente. Ele achava que salvação era estar no céu somente. Mas deixa eu fazer uma pergunta a vocês, o céu sem Jesus presta? Sem Deus o céu é bom? A gente deu muita ênfase, a igreja do Senhor deu muita ênfase por muitos anos no paraíso. Nessa frase assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e aí Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E a ênfase dessa frase era paraíso. E a gente passou muito tempo dizendo assim, vamos fazer coisa para ir para o céu. Sendo que a ênfase dessa frase aqui não é paraíso. A ênfase dessa frase é, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque paraíso sem Deus é inferno. Agora, qualquer lugar com Deus vira um paraíso. Então é a presença de Deus que faz sentido aqui. E aí essa salvação, queridos, quando a gente está nele, com ele, por ele, se divide em 3 partes. Se divide na morte, porque quando a gente encontra com ele, com esse pensamento, com essa mentalidade aqui desse ladrão, Senhor, eu não mereço, mas eu sei que o Senhor é bom, sabe o que acontece? Acontece uma morte, a gente mata o nosso eu, a gente abandona o pecado, a gente desfaz relacionamentos que nos atrapalham de buscar a Deus, a gente se arrepende, a gente dá meia volta. Por quê? Porque Jesus disse, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é morte, começa com morte do nosso eu, da nossa carne. Mas não é só morte.
O erro é ficar falando só da morte. Mas não é só morte. É morte, mas também acontece uma outra coisa. A salvação, ela não se dá só na morte, ela também se dá na ressurreição. Nós ressuscitamos juntamente com Ele, porque a gente morre para o pecado e a gente começa a viver para Deus, porque a palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura, é uma nova pessoa. As coisas velhas passam, morrem, começa a surgir uma nova vida. E por último, a gente começa a reinar. Então a gente morre, a gente ressuscita com Cristo e a gente começa a reinar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Jesus está onde hoje? Onde é que Jesus está? Assentado aonde? À direita de quem? De Deus Pai Todo-Poderoso. Mas Jesus tem um corpo. Como é o nome do corpo de Jesus? Como é o nome do corpo de Jesus? Igreja. Quem é a igreja aqui? Quem é a igreja aqui em nome de Jesus? Está faltando fé. Nós somos a igreja de Cristo. Se nós somos a igreja e a igreja é o corpo de Cristo, nós somos um com Ele. E a Bíblia fala que Ele já reina. Ele já está reinando. Se Ele reina, o que é que a gente tem que fazer também nessa terra? Reinar. A questão é a seguinte, é que reinar com Cristo nesse mundo, não é ficar mandando em todo mundo e fazer o que quer. Porque reinar com Cristo, sabe o que significa? Reinar com Cristo é você gastar a sua vida para que outros venham a conhecer a Cristo. É você servir aos outros. É contrário do mundo. Reinar com Cristo, sabe o que é? É você fazer tudo o que você faz. O que é que você faz na sua vida? Quando você sair daqui, amanhã é segunda-feira, aí chega segunda-feira, você vai fazer alguma coisa. Ou você vai trabalhar, ou você vai ficar em casa trabalhando. Sabe o que é reinar? É você fazer o que você vai começar a fazer amanhã, com da melhor maneira que você pode fazer, para a glória de Deus e para que outros venham conhecer a Cristo e ser salvos. Então olha como é que acontece a oração de um filho de Deus, que é corpo de Cristo, que é salvo em Cristo Jesus, não porque merece, mas porque confia na bondade dEle. A oração não é, Senhor, abre uma porta de emprego aí para mim que eu estou querendo dinheiro. Não, essa é a oração de quem é um escravo. A oração de um filho de Deus é, Senhor, onde é que eu posso trabalhar para manifestar o Teu reino nesse mundo? Então vai ter dinheiro? Vai. Mas não é só sobre ganhar dinheiro. Porque quem trabalha por um salário é um escravo. Quem trabalha por uma recompensa é alguém que não tem coisa nenhuma, é um órfão. Mas um filho de Deus que já recebeu a herança de Deus em Cristo, ele não trabalha por um salário. Ele trabalha para manifestar o reino de Deus nesse mundo. Então o que é que você faz? Qual é a sua profissão? De que maneira você pode manifestar o reino de Deus onde quer que você esteja? Ah, é vendendo alguma coisa? Então faça como se Cristo estivesse vendendo ali. Sabe, eu conheci, aí eu vou terminar com essa história. Eu conheci um homem, que na verdade eu nem sei o nome dele, mas uma coisa eu sei, ele é de Cristo. Porque ele estava vendendo docinho. E foi o vendedor de docinho ambulante, o melhor vendedor de docinho ambulante que eu já vi na minha vida. Porque ele não só estava vendendo docinho, ele gerava relacionamento ali. E não era como alguém que queria ganhar dinheiro, era alguém que queria revelar Cristo ali naquele relacionamento. Para você ter uma ideia, ele me fez comprar um docinho numa mesa onde eu estava sentado, onde tinha bolo já, onde tinha coisa doce. Ele me fez comprar um docinho, de tão excelente vendedor que ele era. E não é porque era chato, ou porque estava insistindo, mas é porque ele fazia da melhor maneira a sua profissão. Então percebe que não é sobre cargo, status, dinheiro ou qualquer outra coisa, mas é você fazer, seja lá o que for, seja um juiz de carreira, um juiz de direito de carreira, ou seja um vendedor, uma faxineira, ou seja qualquer profissão, ou seja você dentro de casa educando seus filhos, seja lá o que for, se você é de Cristo, você morreu para si, você ressuscitou com Cristo e você já pode reinar nessa terra, para que quando alguém olhar para você e diga assim, é diferente, faz diferente, trabalha diferente,
vive diferente, porque é Cristo nesse mundo, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Evangelho. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra ela abre os nossos olhos para a gente não ficar separando a nossa vida como se hoje a gente está aqui apenas cultuando, cumprindo a nossa religião, mas amanhã a gente sai daqui para trabalhar ou para fazer outra coisa, a gente passa uma semana inteira como se fôssemos ateus, como se o Senhor não existisse. Nós não queremos essa vida, Senhor. Nós queremos que o Senhor opere em nós a salvação verdadeira. Nós reconhecemos, como aquele ladrão, somos fracos, falhos, pecadores. Nós merecemos o castigo eterno, mas o Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom. E nós confiamos na Sua bondade, na Sua graça, e por isso te pedimos, transforma a nossa vida, Senhor. Salva-nos de nós mesmos. Opera em nós, Senhor Deus, a verdadeira salvação, a qual nos faz morrer para o pecado, ressuscitar contigo em novidade de vida e reinar nesse mundo, manifestando a Tua glória e a Tua presença. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.